Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Chegamos à lição de número 5 da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O título da lição é A Instituição da Monarquia em Israel. Antes, meus irmãos, de iniciarmos a lição propriamente dita, é muito importante que nós façamos aqui já a definição do que é monarquia. Monarquia é aquela forma de governo onde o chefe de Estado, ou seja, a pessoa mais importante, é o rei ou a rainha. Essa forma de governo tem a característica de ser vitalícia e hereditária. Vitalício significa que este rei ou esta rainha iria exercer o seu cargo até o dia da sua morte ou então a sua renúncia. E hereditário significa que passa de pai para filho. Estes eram, então, os conceitos de monarquia. Como textuário da lição, nós temos: Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 5. Aqui, então, meus irmãos, nós temos já no textuário a solicitação dos anciãos de Israel para que Samuel lhes coloque ou lhes nomeie um rei, assim como tinham todas as nações que estavam em volta deles. A verdade prática nos ensina: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Aqui, meus irmãos, nós veremos nesta verdade prática, este texto, esse direcionamento do comentarista, se repetirá, como nós vimos também na aula anterior, em 3 pontos. Ele toca nesse assunto aqui na verdade prática, vai tocar também nesse assunto lá no objetivo geral e também vai tocar no assunto pela 3ª vez lá no ponto central da lição. E aqui então o comentarista diz que o direcionamento para esta lição é justamente para que nós, cristãos, antes de tomarmos decisões importantes das nossas vidas, nós devemos buscar ao Senhor. Porém, meus irmãos, vocês verão, na aula, esta questão não é tratada assim de uma forma tão incisiva. Ou seja, nós não trataremos mais deste ponto durante praticamente toda a aula. Apenas algumas nuances, apenas alguns toques bastante superficiais neste tema. Então, eu vejo aqui que esse objetivo, ou essa verdade prática que vai estar ligada com o objetivo geral, que vai estar ligada com o ponto central da lição, meio que é deixado um pouco de lado na ministração da aula. Vocês verão, percebam então como como se conduzirá a aula. Na leitura bíblica em classe nós temos o texto em 1º livro de Samuel, capítulo 8, versículos de 4 a 7, e depois, no mesmo 1º livro de Samuel, no capítulo 10, agora versículos de 1 a 7. Acompanhe a leitura. 1 Samuel 8. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Agora, 1º livro de Samuel, no capítulo 10, versículos de 1 ao 7.
Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás e te darão 2 pães que tomarás da tua mão, da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizará. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Glória a Deus. Então aqui, meus irmãos, nós temos 2 textos, um texto em 1 Samuel, no capítulo 8, que retrata a ocasião em que os anciãos estavam pedindo a Samuel que lhes ungisse um rei, e depois agora em 1 Samuel, no capítulo 10, que conta o episódio em que Samuel estava ungindo a Saul, rei sobre Israel. Como objetivo geral da lição, como eu já havia lhes falado, mostrar que para tomar decisões o crente deve pedir orientação a Deus. Percebam que este objetivo geral está ligado à verdade prática. Como objetivos específicos, nós temos, para o tópico 1, conceituar monarquia. Para o tópico 2, explicitar a escolha de Saul como rei. E, finalmente, para o tópico 3, especificar o rei que o povo escolheu. Iniciando, então, meus irmãos, agora na introdução. Ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer esta forma de governo. Aqui, meus irmãos, então, como estávamos falando no início da aula, é a instituição da monarquia em Israel. Ou seja, era o momento em que os israelitas estavam pedindo e solicitando a Samuel que lhes ungisse, lhes colocasse um rei sobre eles, para que esse rei os guiasse e para que esse rei guerreasse as guerras que Israel estava passando naquela época. Porém, meus irmãos, a monarquia dos países, das nações que estavam em volta de Israel, é uma monarquia bem diferente daquela que estava no coração de Deus instituir sobre Israel. A monarquia nas outras nações representava um governo totalitário e absoluto, em que o rei detinha poder supremo sobre a nação e ninguém o questionava a esse respeito. Era alguém que dominava de forma absoluta, fazia o que queria e não pedia licença e não pedia desculpa e não se retratava ou não tinha ninguém sobre a vida dele. Inclusive, em algumas culturas, acreditava-se que o rei das nações tinha a autoridade do próprio Deus, Deus com letra minúscula, para exercer autoridade, para mandar e desmandar, e não poderia ser questionado. Esse era, então, um modelo de monarquia
dos países que estavam à volta de Israel. Vemos exemplo disso na própria Bíblia Sagrada. Naquele episódio em que Daniel fala ao rei Belsazar. Ali nós vemos um exemplo típico de como era a monarquia nos outros países. Vamos ler Daniel no capítulo 5, versículos 18 e 19, que diz assim: Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria, dava a vida, e a quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. O que é isso, meus irmãos? A não ser um governo totalitário e absoluto, em que o rei tinha total poder sobre os seus súditos e não tinha que prestar contas a ninguém. Porém, Deus tinha algo diferente em mente em relação a Israel. Continuando aqui na lição, embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu esta forma de governo. Na verdade, o desejo do povo de Israel em ter um rei vinha bem antes da época de Samuel. Por exemplo, no livro de Juízes, quando Deus operou aquele grande livramento através de Gideão, o povo lhe ofereceu para que ele fosse rei sobre Israel. Porém, Gideão recusou esta oferta do povo. Vejamos o que diz Juízes, no capítulo 8, versículos 22 e 23, na Nova Versão Internacional. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. Vejam a resposta: o Senhor reinará sobre vocês. Ou seja, Gideão frisou que o Senhor, que Deus deveria continuar reinando sobre Israel. Ou seja, quando o comentarista diz, que a monarquia fosse um desejo nacional realmente, mas esse desejo começou lá atrás, ainda no tempo dos juízes, quando os israelitas ofereceram este cargo a Gideão. Continuando então, outrora ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele levantaria uma monarquia em Israel. Vejam, meus irmãos, Deus se utilizou de um ato pecaminoso do povo para instituir algo em Israel segundo a sua soberana vontade. Conforme mencionamos, o povo queria uma monarquia à semelhança do povo no meio do qual eles estavam habitando. Só que Deus tinha outra coisa em mente. Deus instituiria ali o que os estudiosos chamariam de monarquia teocrática. Ou seja, uma monarquia em que o rei estaria a serviço do próprio Deus na administração da nação. Mas percebam, meus irmãos, que Saul, como nós veremos na lição, foi um rei escolhido de acordo com os critérios humanos e não de acordo com o coração de Deus. Mas mesmo sendo Saul escolhido pelos critérios humanos, se ele obedecesse ao Senhor, se ele obedecesse a Deus, Deus confirmaria o seu reinado. Vejamos o que diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus? E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.
O que significa isso, meus irmãos? Que mesmo Saul tendo sido escolhido de acordo com a vontade humana, de acordo com o padrão humano, se ele tivesse obedecido aos mandamentos do Senhor, Deus, como disse o próprio Samuel, teria confirmado o seu reino. Porém, Saul falhou, como veremos no decorrer da lição. Voltando então, nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o mérito dessa escolha. Ou seja, aqui o comentarista está dando para nós um resumo dos tópicos que serão tratados nessa lição. Como ponto central, nós temos: o crente deve pedir direção a Deus para tomar qualquer decisão. Os irmãos se lembram o que eu disse? Terceira vez que está mencionando este mesmo tópico, ou este mesmo assunto. Verdade prática, objetivo geral e agora ponto central. Passemos então agora ao tópico 1. Por que a monarquia? Subtópico 1. Um sentimento de orgulho nacional. O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. O maior problema, meus irmãos, dos israelitas era a idolatria. Eles sempre foram ou sempre eram inclinados a essa prática. Desde os tempos da saída do Egito e depois, quando eles ocuparam a terra de Canaã, a Bíblia nos mostra que por várias e várias vezes os israelitas prevaricaram, ou seja, pecaram contra Deus e se voltaram para os ídolos. A Bíblia nos dá a entender que os israelitas, entre aspas, sararam da idolatria somente após o exílio na Babilônia. Este exílio, que segundo nós vemos na Bíblia e também na história, foi algo bastante duro para os habitantes ali de Judá. E ali, enquanto estava em Babilônia, passando ali os 70 anos, ali veio para eles a verdadeira conversão dos ídolos para o Deus vivo. Ali eles verdadeiramente deixaram de adorar os ídolos para servir ao Deus vivo. Continuando na lição, os israelitas só o buscavam, ou seja, só buscavam a Deus em tempos de crise. Então, davam ouvidos à mensagem divina. O exemplo, irmãos, cristalino desta prática nós encontramos no livro de Juízes, que, segundo o comentário da Bíblia Dake, apresenta 9 apostasias, ou seja, Israel apostatou 9 vezes, 7 servidões, ou seja, 7 vezes que o povo de Israel serviu a outras nações, como castigo pela sua idolatria. 14 juízes foram nomeados nesse período. Isso sem contar Eli e sem contar Samuel. E também 5 guerras civis, ou seja, guerras entre as tribos de Israel. Realmente, o texto sagrado nos aponta que Israel somente buscava a Deus quando estava em aperto. Continuando então, segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo, mas a nação enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Realmente, meus irmãos, quando Moisés fala ao povo, ali em Deuteronômio, no capítulo 4, versículos 5 a 8, ele deixa bem claro a liderança espiritual de Israel e a sua responsabilidade de apresentar Deus para as outras nações. Vejamos o que diz o texto. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão:
Só este grande povo é gente sábia e inteligente. Por quê? Que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós? Então percebam, meus irmãos, nesse texto de Deuteronômio, Moisés deixa claro para aquele povo que era a responsabilidade deles apresentar Deus para as outras nações, através do seu relacionamento com Deus e através também das suas leis, que segundo o próprio Moisés disse, e que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Ou seja, Israel deveria apresentar para as outras nações, inclusive a sua lei, que era justa e tremenda na vida deles. Então, esta, meus irmãos, era a responsabilidade do povo de Israel, mas, no entanto, infelizmente, eles falharam. Continuando então, assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Na realidade, meus irmãos, o comentarista disse aqui que pediram um rei por causa do orgulho nacional. Porém, os estudiosos nos dizem que houveram pelo menos duas razões para que os israelitas pedissem um rei a Samuel. A primeira razão seria a rejeição dos filhos de Samuel como seus sucessores no ministério. Eles foram rejeitados porque eram corruptos. Infelizmente, os dois filhos de Samuel não seguiram, não trilharam o mesmo caminho do seu pai. Vejamos o que diz em 1 Samuel, no capítulo 8, versículos 2 e 3. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Ou seja, os filhos de Samuel se corromperam, aceitando presentes para, entre aspas, comprar sentenças para que favorecesse outras pessoas. Isso, para nós, é corrupção. Os anciãos de Israel, vendo esta situação dos filhos, não quiseram que os filhos de Samuel os substituíssem como juízes, ou substituíssem no seu ministério. O segundo motivo que, segundo os comentaristas, os estudiosos, levaram os anciãos a pedir que Samuel lhes colocasse um rei, está em 1 Samuel 12 e 12, que diz: E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Então, sendo assim, meus irmãos, não há menção de orgulho nacional nessa questão do pedido do povo em relação a um rei. O que encontramos, como já vimos, são essas duas razões. Os anciãos não queriam que os filhos de Samuel ocupassem o seu lugar no ministério, e também por conta de Naás, que estava se aproximando para guerrear contra Israel, e os israelitas não sentiam segurança, se sentiam desamparados por não terem um líder, porque Samuel já estava velho. Continuando então, nesse caso, adotar o regime monárquico segundo o modelo pagão significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel. E aqui, meus irmãos, tem um detalhe importante a ser mencionado. Na parte final do versículo 5 de 1 Samuel 8, nós encontramos: Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações.
Ou seja, a referência dos israelitas era o que tinham todas as outras nações. Aqui fica claro que os anciãos estavam querendo copiar o modo de governo das outras nações. E conforme vimos anteriormente, Deus havia dito para Samuel que o povo não estava rejeitando a Samuel, e sim o povo estava rejeitando o domínio, a direção do próprio Deus, como encontramos em 1 Samuel 8 e 7. Não era Samuel que estava sendo rejeitado, mas sim o governo do próprio Deus sobre eles. Continuando então, dessa forma os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo de sua real vocação sacerdotal e profética. Em Êxodo 19, nos versículos 3 a 6, encontramos: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui, meus irmãos, com esses versículos de Êxodo 19, nós entendemos claramente que Israel foi escolhido para ser um reino sacerdotal. E como já mencionamos várias e várias vezes, a função do sacerdote é intermediar, ser o intermediário entre Deus e o povo. E também o sacerdote tinha a incumbência de apresentar Deus ao povo. Então Israel, como reino sacerdotal, tinha a incumbência de apresentar o Deus Todo-Poderoso às nações vizinhas. E como já falamos anteriormente, infelizmente eles falharam. Continuando, há perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Aqui, meus irmãos, temos que trazer um pouquinho para os nossos dias e simplesmente citar que essa questão tem muito a ver com a direção que a liderança do povo de Deus tem. Se a liderança do povo de Deus tem uma visão de céu, tem uma visão de serviço, tem uma visão de glorificação do nome do Senhor através de uma obediência, através de serviço cristão, através de santificação. Então a igreja que está sob os seus cuidados estará também seguindo as suas pisadas, caminhando rumo a Jerusalém Celestial. Mas se a liderança da igreja, ou a liderança de algumas igrejas, tem a visão terrena, tem a visão baseada nos bens materiais, no crescimento econômico, no crescimento financeiro, fatalmente as ovelhas, os cristãos, aqueles que estão sendo liderados por pessoas com esta visão, acabam adquirindo também essa mesma visão, visão terrena, visão carnal, visão materialista. Oxalá que todos nós, irmãos, coloquemos os nossos olhos em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da fé. Recursos financeiros são importantes para a igreja? Sim, são importantes para nós, sim, mas não é o mais importante. O mais importante para nós é permanecermos com o nome escrito no livro da vida e nos esforçarmos para estarmos de pé naquele dia e com os ouvidos abertos para que quando a trombeta tocar, nós possamos ouvir e subir para Jerusalém Celestial. Glórias ao nome do Senhor. Continuando então, embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual, como afirmou Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então vejam, meus irmãos, que nós temos as nossas obrigações políticas e sociais.
Porém, o alvo da igreja é servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus nesta terra. E você quer ver um exemplo tremendo a esse respeito? Cristo Jesus, nosso Senhor. No Evangelho segundo São João, no capítulo 17 e versículo 4, nós encontramos, na oração sacerdotal do Senhor Jesus: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então percebam, meus irmãos, que o Senhor Jesus dizendo que glorificou a Deus na terra através da obra, do cumprimento da obra que Deus havia entregue nas mãos do Senhor. E nós, como igreja, apenas estaremos glorificando ao Senhor enquanto estivermos em obediência aos mandamentos do Senhor. Hoje, meus irmãos, existe uma visão bastante superficial a respeito de adoração. Muitos pensam que a adoração é estar na igreja, de pé, de olhos fechados, com os braços levantados e fazendo movimento. Não, meus irmãos, muitas vezes isso é apenas uma coreografia. O verdadeiro louvor, em primeiro lugar, ele nasce do coração, ele nasce do interior, ele nasce de dentro de um coração agradecido a Deus. Mas a glorificação também se dá como nós vemos aqui em João 17,4, quando nós obedecemos à voz do Senhor, quando nós fazemos aquilo que o Senhor deixou para que fizéssemos. Então, meus irmãos, nos conscientizemos dessa situação. Se quisermos glorificar ao Senhor, sejamos obedientes à sua palavra. O próprio Samuel diz, fazendo pergunta a Saul: Deus teria tanto prazer em sacrifícios, em holocaustos, do que em relação a que se atenda à sua palavra? Melhor, meus irmãos, é obedecer do que sacrificar. Porque quando estamos obedecendo, estamos glorificando ao nome do Senhor. Louvado seja o Senhor para sempre. Continuando. Subtópico 2. O fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto dos israelitas. A Arca da Aliança não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Na verdade, meus irmãos, segundo está escrito em 1 Samuel 7,2, a Arca da Aliança estava em Kiriat Jearim, desde que foi trazida de volta do território dos filisteus. Vocês se lembram da história ali de Bet-Semes? Quando os filisteus mandaram de volta a Arca do Senhor sobre aquela carroça com aquelas duas vacas que pariram. Enfim, a carroça, as vacas levaram a carroça lá da terra dos filisteus até Bet-Semes, e as vacas foram berrando, e a arca em cima, e o cofre com a oferenda dos príncipes dos filisteus estavam todas ali. Então a arca chegou em Bet-Semes, só que o povo de Bet-Semes profanou, entre aspas, a arca de Deus quando olhou para dentro. E a Bíblia diz que naquele momento aconteceu uma desgraça tremenda, porque muitas pessoas morreram em Bet-Semes. Depois, meus irmãos, a arca saiu de Bet-Semes e foi até Kiriat Jearim. E ficou ali na casa de Abinadab por muitos anos. Então, aqui o comentarista diz que a Arca da Aliança não estava mais entre o povo, mas na realidade ela estava em Kiriat Jearim, que era Israel. Porém, a arca estava, entre aspas, esquecida lá. No próprio primeiro livro de Samuel, está registrado em que, num primeiro momento, a arca ficou ali na casa de Abinadab 20 anos. Mas, na realidade, se você vai olhar o texto certinho, a arca só saiu da casa de Abinadab lá no reinado, quando Davi começou a reinar. Ou seja, algum comentarista diz que, na realidade, demorou 70 anos a arca ali na casa de Abinadab. Tanto que já não era mais o seu filho, se não me engano, Eleazar, que estava lá. E sim, Uzá e Aiô, quando Davi trouxe, tentou trazer levar a primeira vez a arca ali da casa de Abinadab para Jerusalém, e colocou a arca em cima de uma carroça. E naquele momento Uzá foi fulminado quando ele tentou colocar a mão
na arca do Senhor, porque os bois ali tropeçaram e ele ficou com receio de que a arca caísse no chão e fez a imprudência de colocar a mão. A Bíblia fala que ele foi fulminado naquele momento. Então percebam que a arca da aliança estava em Kiriat Jearim, não estava no meio do povo porque estava esquecida. Entre aspas, estava desprezada lá. E a arca só foi buscada no tempo em que Davi se tornou rei de todo Israel. A Bíblia não menciona, por exemplo, que Samuel foi honrar a arca, foi buscar a arca, foi atrás da arca. A Bíblia não fala que Saul foi também buscar a arca. A Bíblia cita tão somente no momento em que Davi se tornou rei de todo Israel, ele se preocupou em levar a arca ali da casa de Abinadab para Jerusalém, para acondicionar a arca numa tenda que Davi tinha mandado fazer, mandado construir, justamente para esse fim, para receber a arca do Senhor ali em Jerusalém. Então, meus irmãos, fique claro que a arca estava lá sim, mas estava desprezada, mas continuava lá em Kiriat Jearim. Continuando, nesse sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta, pois ele sabia que os seus filhos não tinham condições morais nem espirituais de substituí-lo. Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro. Embora fosse duro ouvir, ele sabia que os anciãos falavam a verdade. Realmente, meus irmãos, deve ter sido bastante duro para Samuel ouvir que os seus filhos não seguiam o seu caminho. Mas a Bíblia é muito clara, né? Quando diz que a nossa responsabilidade é individual. Inclusive, em Ezequiel 18, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, todo o capítulo 18 fala justamente dessa questão da responsabilidade pessoal. Cada um de nós dará conta de si mesmo ao Senhor. A nossa responsabilidade em relação aos nossos filhos é instruí-los, ser exemplo, aconselhar e orar por eles. Caso, infelizmente, algum filho de algum pai não queira seguir ao Senhor, a responsabilidade é individual. Ele terá que prestar conta. A nós, pais, cabe instruir, a nós, pais, cabe ser exemplo, a nós cabe orar e aconselhar os nossos filhos. Agora, a decisão de servir ao Senhor está inteiramente nas mãos dele. Mas existe, meus irmãos, uma promessa bíblica. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Em muitos casos, demanda muita oração dos pais. Mas nós precisamos crer nesta promessa. Deus tem poder para salvar todos os nossos filhos. Glórias ao nome do Senhor. Continuando então, biblicamente não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Entretanto, isso não pode se dar por causa do amor paterno, mas pela vocação dada por Deus e confirmada pela Igreja de Cristo. O dono da obra é o Senhor. Aqui, meus irmãos, eu quero pedir perdão a vocês, esse é um tema bastante delicado e eu prefiro me eximir de comentar sobre essa questão. Isso é algo que tem acontecido bastante na igreja, em muitos lugares. Eu quero me eximir de comentar sobre isso. Continuando então. Subtópico 3, rejeitando os planos de Deus. Escolher a monarquia, naquele contexto, era rejeitar o propósito divino. Realmente, depois encontramos na Bíblia Sagrada Samuel explicando para o povo que aquela escolha seria uma rejeição ao domínio, à direção de Deus sobre a nação de Israel. Vejamos o que está escrito em 1 Samuel, no capítulo 12, versículos 16 e 17. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuvas. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tens feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então veja, meus irmãos, nesse texto de 1 Samuel,
Samuel fala claramente ao povo que o povo tinha pecado contra o Senhor. Inclusive ele diz aqui no texto, a vossa maldade. Ou seja, foi com dolo, foi com... era uma atitude realmente de rejeição. Mas o nosso Deus, ele consegue, ele tem poder, ele é o Todo-Poderoso e reverte, mesmo que o povo tomou essa atitude na maldade, ou fez essa solicitação na maldade. Deus fez com que a sua vontade soberana fosse mantida e fosse cumprida, porque ele é Deus. Glória ao nome do Senhor. Continuando então, foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus, desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. Aqui precisamos analisar melhor esta colocação do comentarista. Na realidade, meus irmãos, a Bíblia não é muito clara em afirmar isso, mas podemos perceber sutilmente o conceito defendido pelo próprio Senhor Jesus a esse respeito. Vejamos em Mateus 9,36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Não apenas o Senhor Jesus disse, mas a Bíblia Sagrada está repleta de exemplos, de afirmações, em que diz que o povo de Deus precisa de direção. O próprio Moisés pediu a Deus, quando ele estava próximo da sua morte, pediu que Deus levantasse uma outra pessoa que pudesse conduzir o povo de Israel à terra prometida. Ou seja, Moisés percebia a necessidade que o povo tinha de ter um líder, de ter direção. E Deus, meus irmãos, cumpriu o pedido de Moisés, levantando Josué. Mas nós vemos que depois que o povo entrou na terra prometida, o povo conquistou as terras que Deus havia lhes prometido, chegou um momento em que Josué faleceu. Chegou um momento em que todos os anciãos que estavam em Israel naquela época, que conheciam o que Deus havia feito, faleceram também. E naquele momento, entendemos que os sacerdotes deveriam exercer influência sobre o povo. Só que a Bíblia Sagrada não menciona nada a respeito dos sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes desapareceram de cena. Os sacerdotes praticamente sumiram das páginas bíblicas logo após ali, no livro, principalmente no livro de Juízes. E nós entendemos, irmãos, que os sacerdotes, por serem as pessoas que deveriam estar mais próximas de Deus, eles deveriam exercer a questão do juízo, a questão de julgar o povo, de passar diretrizes para o povo, porque eles estavam próximos de Deus. Mas, pelo que a Bíblia nos dá a entender, inclusive entre os sacerdotes, houve profanação, houve descaso, e a Bíblia simplesmente se cala em relação aos sacerdotes. E por conta dessa inércia da classe sacerdotal, a Bíblia fala lá no livro de Juízes que cada um fazia o que queria. Cada um tomava as decisões que queria. Por quê? Porque não tinham direção, não tinham liderança. Os sacerdotes não exerciam a sua influência, a sua função de influenciar positivamente o povo. E por conta disso começaram a sofrer. Apostataram da fé, entraram pela idolatria, e por conta disso Deus permitiu que os seus inimigos dominassem sobre eles. E foi sofrimento sobre sofrimento. Vez após vez, os inimigos venciam os israelitas e os israelitas ficavam como servos dos seus inimigos. Por quê? Porque desobedeciam aos mandamentos do Senhor. E Deus levantava os juízes, e Deus levantava pessoas para guerrear, e Deus levantava pessoas para tornar a trazer Israel para o caminho certo. E temos uma teoria aqui, conforme falamos anteriormente. Foi nesse período que nasceu no coração deles o desejo de terem um rei sobre si. Tanto que, conforme comentamos, quando do episódio em que Gideão, usado por Deus, deu aquele tremendo livramento para Israel, pois com 300 homens
venceu um exército muitas e muitas vezes maior. Aquilo com certeza foi a mão de Deus. E o povo, vendo o que Deus havia feito através de Gideão, quis dar-lhe o reino. Convidou-o para ser rei, mas ele, conforme mencionamos, rejeitou o convite, dizendo: não, o Senhor continuará a ser o vosso líder, o vosso rei, o vosso Senhor. Continuando então, Deus é onisciente. Ele sabia que este momento chegaria. Aqui, meus irmãos, o comentarista comenta, né? O comentarista comenta pleonasmo. O comentarista menciona Deuteronômio 17:14. Porém, o texto inteiro de Deuteronômio 17, não apenas o 14, mas do 14 ao 20, Deus, usando Moisés numa palavra profética, já mostrava claramente que quando o povo de Israel entrasse na terra prometida, chegaria o momento em que eles pediriam um rei para si. E Deus, na sua onisciência, conforme falamos, já estabeleceu regras que este rei deveria seguir. Regras essas, meus irmãos, que se nós formos ver no detalhe, todas elas foram quebradas por Salomão. Salomão quebrou todas as regras contidas em Deuteronômio, no capítulo 17, do 14 ao 20. Entre elas, não multiplicará para si mulheres. Salomão só teve 1.700 princesas e 300 concubinas. Não multiplicará para si cavalos, ou não descerá ao Egito para comprar cavalos, e, no entanto, os servos de Salomão iam ao Egito para comprar cavalos. Não multiplicará para si ouro e prata, mas a Bíblia fala que Salomão foi o mais rico da sua época. Então, Salomão quebrou todas as ordenanças de Deus de Deuteronômio 17, do 14 ao 20. Mas isso é tema, com certeza, para uma próxima aula. Mas Deus, na sua onisciência, já sabia que isso ia acontecer. Então, já deixou as regras, já deixou as ordenanças. Uma coisa que é muito importante que está nesse texto de Deuteronômio 17 é que o rei deveria fazer uma cópia da lei e ter essa cópia da lei junto a si. E não apenas ter a cópia da lei, mas lê-la todos os dias da sua vida, para que aprendesse a temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos, para que o seu reinado fosse firme, para que o seu reinado fosse próspero. Porém, meus irmãos, a Bíblia não menciona, eu não me lembro de nenhum dos reis de Israel terem consigo uma cópia da lei, conforme estava ordenando aqui em Deuteronômio 17. Se eles tivessem obedecido ao Senhor, com certeza a história teria sido diferente. Glória ao nome do Senhor. Continuando então. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei com as qualidades necessárias. Esse tempo, irmãos, não é claro para nós. Mas Deus usou a desobediência, conforme mencionamos anteriormente. Deus usou a desobediência do povo para fazer valer a sua vontade soberana. O povo queria um rei à semelhança dos povos que estavam ao seu redor. Mas Deus instituiu, como eu já disse, acho que 2 vezes, a monarquia teocrática, onde Deus dominaria sobre o rei. Continuando, é preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá seus líderes à igreja. Meus irmãos, essa questão de liderança é bastante controversa, mas eu vou ficar com o que diz a Bíblia. Por exemplo, Paulo escreve em sua primeira epístola, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo do 1 ao 7, de que se alguém deseja ser obreiro, excelente obra deseja. E dá ali vários requisitos para que a pessoa possa ser admitida como no episcopado, né? Tem algumas versões da Bíblia que chamam de episcopado. Então, nós entendemos que a pessoa pode querer ser obreiro. Inclusive, Paulo diz que excelente obra deseja. Então, meus irmãos, se a pessoa tem o desejo, se a pessoa cumpre os requerimentos do que está dizendo aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e também no que diz lá em Tito, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículos 5 a 9, esses 2 textos, eles dão as diretrizes, ou seja, as condições para que alguém exerça a função de
episcopal, ou seja, de presbítero, de bispo, alguma coisa assim. Então, se a pessoa tem o desejo e a pessoa se enquadra no que está escrito ali, não há problema nenhum em a pessoa exercer o cargo. Não há problema nenhum em a pessoa realmente ser um presbítero, ser um pastor, ser um bispo, né? Que na nossa igreja Assembleia de Deus não temos bispos, mas não há problema nenhum em relação a isso. A pessoa desejar, a pessoa se preparar, a pessoa buscar ao Senhor, se adequar ao que está na lista e ser. Então, não há problema nenhum. Porém, a escolha dos líderes, ou seja, para a escolha dos líderes, nós deveríamos fazer, nós não, né? O ministério deveria fazer como fez o Senhor Jesus. Vamos ler o que está escrito em Lucas, no capítulo 6, versículo 12 ao 13. E aconteceu naqueles dias, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então percebam, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, antes de escolher os seus apóstolos, ele passou a noite em oração. Esse deveria ser o procedimento quando se vai escolher líderes. Muita oração e pedir a Deus direcionamento. Se o Filho de Deus fez isso, por que nós não devemos fazer? Outra questão também, muitas vezes, é o chamado direto do Senhor. Nós vemos em João, no capítulo 21, versículos 15 a 17, quando o Senhor dá um chamado direto para Pedro. Vejamos o que diz o texto. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe, no caso Jesus falando, apacenta os meus cordeiros. Disse-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, e meus irmãos, o meu texto aqui acabei bagunçando, mas enfim, nesse texto de João 21, do 15 ao 17, o Senhor Jesus tem uma chamada direta para Pedro. O Senhor chamando ele diretamente. Aí não há que se negar. Então, esses dois procedimentos seriam, biblicamente falando, o jeito correto de se nomear líderes. Muita oração, ou então o chamado direto do próprio Senhor Jesus para que a pessoa apacente. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que, se estivermos ocupando um cargo de liderança, sigamos as ordenanças bíblicas. Glória a Deus. Continuando então agora, tópico 2. A escolha de Saul como rei. Por que Saul? Quando lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Na realidade, meus irmãos, podemos ver que Saul, infelizmente, já foi rejeitado desde o começo do seu reinado. Logo na segunda batalha que ele participou, que está registrada ali em 1 Samuel, no capítulo 13, ele já é reprovado nas suas ações, porque ofereceu sacrifício que não era sua responsabilidade. Ele deveria esperar Samuel chegar, mas Samuel, por algum motivo, atrasou um pouco e Saul acabou tomando a frente e fazendo aquilo que não era para que fosse feito. E aquele ato fez com que, logo no começo do seu reinado, ele já fosse rejeitado. Agora vem a questão: por que a Bíblia traria muitos detalhes sobre alguém que já estava rejeitado? Eu não creio que seja o objetivo da Bíblia mostrar nos detalhes a questão da derrota. Tudo bem que a Bíblia é muito clara, ela mostrou a falha de Davi, mostrou a falha de Sansão, mostrou a falha de todos. Mas o fato, por exemplo, de que a vida de Davi foi mais focada ali, com certeza foi. Em primeiro lugar, porque porque Saul já foi rejeitado logo no começo. E a Bíblia chama de Davi o homem segundo o coração de Deus. Continuando então, podemos considerar que, num primeiro momento, o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus. Nós vemos, meus irmãos, que Saul detinha todas as características humanas
para ser escolhido como rei de Israel. Não as características que Deus valorizasse, as características que o homem valorizava. Ele vinha de uma família abastada. A Bíblia fala que ele era muito alto. A Bíblia fala que ele era forte. E a Bíblia fala que ele era muito bonito. Ou seja, uma pessoa de presença, uma pessoa alta, uma pessoa forte, uma pessoa vindo de família abastada. Tinha todas as características para ser um rei humanamente falando. Continuando. Entretanto, ele reinou indiferente aos mandamentos divinos. Era um rei falho, egoísta e ciumento. Vejam, irmãos, que situação de Saul. Falho, egoísta e ciumento. Eu quero citar pelo menos 3 falhas de Saul. Primeira delas, incredulidade. Naquele fato, naquele episódio em que ele desobedeceu Samuel e ofereceu o sacrifício que não era para que ele oferecesse. A Bíblia fala claramente ali em 1 Samuel 13 que os filisteus já estavam reunidos contra Israel, já estavam acampados, e os israelitas com medo, e os israelitas fugindo, se escondendo. Saul viu aquela situação e se desesperou, e Samuel, por algum motivo, atrasou, e ele, como diz a linguagem lá de fora, enfiou o pé pelas mãos e fez o sacrifício. A Bíblia fala que, terminando ele de fazer o sacrifício, Samuel chegou, ou seja, se ele tivesse aguardado um pouquinho mais, a bênção tinha vindo na vida dele, mas por incredulidade ele apressou, adiantou, tentou adiantar o plano de Deus e se deu mal. Segundo ponto, caráter duvidoso. Dessa feita na questão da desobediência direta a uma ordem de Deus no caso dos amalequitas. Nós encontramos essa história em 1 Samuel 15, quando Deus fala através de Samuel para Saul, dizendo: vai, batalha contra os amalequitas e destrói tudo, pessoas, animais, e não estenda as mãos ao despojo, ou seja, não traz nada de lá para vocês, porque é tudo maldito. A Bíblia fala, meus irmãos, que Saul desobedeceu deliberadamente ao Senhor, porque poupou o rei dos amalequitas, além de poupar o rei, trouxe os animais e trouxe as coisas preciosas que estavam lá. E depois ainda deu desculpa que não matou os animais porque queria oferecer ao Senhor. Tanto que depois, conforme já mencionamos anteriormente, Samuel repreende perguntando: mas será que Deus teria tanto prazer assim em holocaustos e sacrifício? Ao invés de que se obedeça a sua palavra, obedecer é melhor do que sacrificar. Então percebam, o segundo, caráter duvidoso. E no terceiro, ciúmes, como o próprio comentarista disse, ele não tinha confiança na sua chamada, na chamada que Deus tinha sobre ele. Ele havia sido rejeitado e alimentou um ciúme gigantesco de Davi e tentou matar Davi de todas as formas. Mas a Bíblia diz que Deus protegeu Davi para que Saul não o encontrasse. Então, pelo menos essas 3 falhas na vida de Saul nós encontramos na Bíblia Sagrada. Continuando. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aqui, meus irmãos, podemos usar esse contraste entre Saul e Davi justamente em relação à diferença do nosso plano comparado com o plano de Deus para as nossas vidas. O nosso Deus tem uma visão muito mais longa, o nosso Deus tem uma visão muito mais ampla. O nosso Deus, ele sabe o que deve fazer nas nossas vidas. Muitas vezes nós endurecemos o coração e queremos tomar atitudes que são contrárias à vontade de Deus. Não façamos isso. Entreguemos a nossa vida nas mãos do Senhor e permitamos que Ele nos guie, que Ele nos dirija, que Ele nos mostre o caminho a que devemos seguir, e não nós endurecendo o coração querendo fazer as coisas do nosso jeito. Então esse contraste entre Davi e Saul é justamente, podemos dizer, entre aquele que se submete ao Senhor, o homem segundo o coração de Deus, em relação àquele que se endurece contra o Senhor e quer fazer a sua própria vontade. Que tomemos isso, irmãos, como lição para as nossas vidas. Continuando então, a unção de Saul por Samuel. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Conforme mencionado em aula anterior, a unção com óleo simboliza alguém que está sendo consagrado ao serviço de Deus.
No caso do rei, o mesmo deveria se colocar debaixo da ordenação, debaixo da direção de Deus, para que pudesse exercer o seu reinado de acordo com a vontade de Deus. Continuando, Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. Meus irmãos, segundo a Bíblia Sagrada, Samuel era um homem muito amoroso. Mesmo tendo Deus rejeitado a Saul, Samuel ainda nutria, ainda guardava dó dele e não deixava de clamar a Deus em favor de Saul. Inclusive, Samuel foi até repreendido por Deus por conta desse posicionamento. Vamos ver o que diz lá em 1 Samuel 16:1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então percebam, Samuel era uma pessoa muito amorosa. Continuando, a unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Investidura, irmão, significa o ato de investir uma pessoa na posse de algum cargo ou dignidade, ou seja, empossar a pessoa. Quando o comentarista diz aqui, né, a cerimônia simbolizava a investidura, ou seja, a posse da pessoa no cargo. Então, quando Samuel ungiu a Saul, ele estava empossando Saul como sendo rei de Israel, mas com aquela questão de que ele seria rei, mas a serviço de Deus. Porque todos os objetos, como encontramos, por exemplo, em Êxodo 40, quando Deus manda Moisés ungir o tabernáculo com azeite, ou então em Levítico, no capítulo 8, quando Moisés consagra os filhos de Arão para o ministério. Ou seja, tudo aquilo que era consagrado com óleo era separado para o serviço de Deus. Em relação aos reis, era a mesma coisa. Quando ungia-se rei com óleo, significava que Deus estava separando aquela pessoa para o seu serviço. E no caso do rei, o seu reinado deveria ser segundo a vontade soberana de Deus. Continuando então, os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo, a capacidade que vem do alto para o exercício do santo ministério. Aqui então nós temos estabelecida a relação direta entre a unção do óleo, com óleo lá no Antigo Testamento e a unção com o Espírito Santo agora para nós cristãos da Nova Aliança. Continuando, hoje não necessitamos do azeite para a separação de obreiros para o ministério da palavra. Basta a imposição de mãos do presbitério. Realmente, hoje é um costume entre nós, né, que através da imposição de mãos do presbitério, os obreiros são consagrados. Mas não podemos esquecer no que dizem na primeira carta de Paulo a Timóteo 5:22, quando Paulo aconselha Timóteo a não impor as mãos sobre outras pessoas apressadamente, ou seja, para que não tivesse pressa em consagrar ninguém. Hoje muitos obreiros têm pressa de ser consagrado, mas nós temos que entender que tudo deve ser no tempo de Deus. Deus não adianta e também Deus não atrasa. Deus chega sempre no momento certo. E assim como também a bênção nas nossas vidas, só chegam no momento certo. Glória a Deus. Continuando, os sinais de confirmação da unção. 3 são os sinais que confirmaram a unção de Saul como rei de Israel. Primeiro, Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. Segundo, ele encontra 3 homens no Monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E 3, a capacidade de profetizar pelo Espírito Santo. O primeiro sinal representava o trabalho que o rei teria. O segundo apontava para o sustento divino para a tarefa de Saul. E o terceiro, o rei reinaria sobre o Espírito de Deus e assim salvaria Israel de seus inimigos. Na realidade, meus irmãos, os fatos ocorridos tão somente vinham confirmar a palavra de Samuel. Nós podemos notar que, apesar de Samuel ter consagrado Saul para ser rei, na realidade, o reconhecimento de Saul como rei se deu tão somente depois da primeira batalha,
Somente depois da primeira batalha é que realmente Saul foi reconhecido como rei. Nesse episódio nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 12, quando Samuel se coloca diante do povo apresentando realmente Saul como rei. A partir daquele momento, então, e somente após aquele momento, é que Saul foi reconhecido como o rei em Israel. Continuando, quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho, sustentar-se pelo alimento sagrado, a palavra de Deus, e estar cheio do Espírito Santo. Na verdade, irmãos, esses requisitos são o mínimo necessário para alguém chamado pelo ministério. Ler a palavra, orar e trabalhar, como está aqui, né? Estar cheio do Espírito Santo. São requisitos mínimos. Nós temos muito mais coisas a serem acrescentadas em relação a essa questão, mas continuemos. A jornada ministerial é pesada, por isso é preciso estar centrado em Deus em todo o exercício ministerial. Na realidade, meus irmãos, nós que estamos no ministério, a Bíblia nos chama de cooperadores de Deus. O pastor Antônio Gilberto, em saudosa memória, costumava dizer que nós, como cooperadores de Deus, significa que Deus age através de nós. Nós somos, entre aspas, apenas ajudantes, instrumentos que Deus usa para fazer a sua obra. E nós, como instrumentos, não temos vontade própria. E nós, como instrumentos, não temos capacidade de direção. A direção vem de Deus, o planejamento vem de Deus, a inspiração vem de Deus, a graça vem de Deus, tudo vem de Deus. E nós somos o quê? Apenas instrumentos usados por Ele para a realização da sua obra na terra. Então nós, como ministros do Senhor, quer seja ministrando uma aula de escola dominical, quer seja na direção de algum departamento da igreja, somos simplesmente instrumentos de Deus para a glorificação do seu nome e para a realização da sua obra na terra. Nada do que tem em nós é nosso. Nada do que tem em nós é de nossa propriedade. Tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Glória a Deus. Continuando então, agora chegamos ao tópico 3, o rei que o povo escolheu. Primeiro, uma escolha pautada na aparência. Saul rejeitou a palavra do Senhor, assim brevemente Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração. E aqui o comentarista cita 1 Samuel 13 e 1 Samuel 15. Só que aqui, meus irmãos, existe uma coisa bastante interessante a ser mencionada. Entre 1 Samuel 13 e 1 Samuel 15, deve ter passado, no mínimo, uns 12 a 14 anos. Entre 1 Samuel 13 e 1 Samuel 15. No mínimo de 12 a 14 anos. Continuando. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Fisicamente, era um homem notável. Nós já falamos isso anteriormente. Fisicamente, ele era mais alto do que todos os israelitas, do ombro para cima. Então, se tivesse uma multidão de israelitas e Saul lá no meio, ele seria o mais alto do ombro para cima. Ele era forte, pois quando Davi foi lutar com Golias, Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. E Davi nem conseguiu andar, porque era uma armadura gigante. E além de tudo, Saul também tinha uma excelente beleza física. A Bíblia fala que ele era muito bonito. Então, humanamente falando, Saul detinha todos os requisitos para ser rei. Continuando, o povo não via nada além da aparência humana, mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. Mesmo não sendo o rei ideal do ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou. Então, meus irmãos, conforme falamos, essa nomeação, já falamos isso anteriormente, essa nomeação se deu para que Deus mostrasse para o povo, para que Deus atendesse, na realidade, o desejo do povo, colocando um rei de acordo com os padrões humanos, para lhes provar que eles estavam errados na sua escolha. Continuando então, os direitos do novo rei. O profeta Samuel esclareceu que o rei teria os seguintes privilégios. Todos estariam sob o poder do povo,
sobre o poder do novo rei e prontos para servi-lo na guerra, no trabalho do campo e da cozinha real, na implantação de impostos, no confisco de escravos para o trabalho, na produção de perfumes e na cobrança dos dízimos da produção. No Antigo Testamento, esta é a única vez que se trata do dízimo cobrado pelo rei. Já as exigências descritas por Samuel faziam parte do novo sistema político que o povo tanto desejava, um padrão desenvolvido pelas nações gentílicas. Percebam, meus irmãos, que por esse relato de Samuel ao povo, nos mostra que a ânsia, o desejo do povo por um rei era tão grande que eles nem levaram em conta toda essa lista de obrigações, toda essa lista de coisas que eles seriam obrigados a fazer para o seu rei. Dada a ânsia, dado o desejo, dado, enfim, aquele desespero de ter sobre si um rei, eles nem pesaram as consequências. Eles falam, não, nós queremos um rei sobre nós. Nós queremos um rei, custe o que custar. É como se eles dissessem, custe o que custar. No entanto, lá no reinado de Roboão, vocês se lembram de Roboão, filho de Salomão? Quando Salomão morreu e Roboão assumiu o reinado, quem é que foi pedir para Roboão aliviar a carga? Os próprios israelitas, os próprios anciãos do povo de Israel foram até Roboão dizendo, alivia o jugo que seu pai colocou sobre nós, porque nós não suportamos tamanho jugo. Lá atrás, quando Samuel falou com eles, eles falaram, não, nós queremos um rei. E lá em Roboão, eles foram reclamar que o jugo estava pesado. Percebam então, irmãos, que lá na época de Samuel, o desespero era tão grande que eles nem mediram, as consequências, nem pesaram as consequências. Mas, muitas vezes, na vida, nós tomamos atitudes sem olhar para as consequências. E depois podemos chorar grandemente. Continuando, no Novo Testamento, a recomendação evangélica de que o cristão deve se portar na forma de governo político temporal vigente. Na realidade, nós, como cristãos, devemos ser o exemplo em todas as coisas, fidelidade em todas as coisas, quer seja na obediência à lei do país, quer seja, enfim, nós temos que ser exemplo em tudo, exceto quando leis são feitas que ofendem e agridem a nossa lei maior, que é a palavra de Deus. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, nós como cristãos devemos optar por obedecer a palavra de Deus. Mas tudo aquilo que não é contrário à palavra, as ordenanças, as leis terrenas, nós como cristãos devemos ser exemplo em cumprir estas leis, porque é ordenança bíblica. Continuando então, Deus sempre cuidou, terceiro, o novo sistema político e o aspecto teológico. Deus sempre cuidou de Israel, deu-lhes mandamentos, escolheu lideranças para representá-la em momentos ímpares, fez com que o povo se arrependesse e se voltasse para ele muitas vezes. Agora não seria diferente. O Senhor não se afastaria da nação. Esta ação de Deus nos mostra o quanto Deus amava Israel. Mesmo sendo rejeitado pelo povo, mesmo tendo o seu governo rejeitado pelo povo, Deus ainda continuou guardando e abençoando Israel. Veja que amor tremendo Deus nutria por eles. E a Bíblia é muito clara quando fala a respeito de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam então, irmãos, que tamanho é esse amor. Humanamente falando, é impossível quantizar. Continuando. Se originalmente essa não era a vontade de Deus, o Criador usaria este modelo para guiar o seu povo. Na realidade, meus irmãos, Deus é onipotente. Ele fez com que a sua vontade fosse seguida e cumprida. A Bíblia nos dá a entender que eles queriam um rei que os conduzisse segundo as nações vizinhas. Mas Deus fez com que a sua vontade soberana fosse cumprida, conforme já falamos na lição. Estabelecendo a monarquia, sim, a monarquia. Mas a monarquia teocrática. O rei deveria obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Deus continuaria sendo o dirigente da nação, agora através do rei
nomeado por ele. Continuando então, ele já preparara um rei segundo o coração dele. Aqui, meus irmãos, conforme eu mencionei um pouquinho antes, que a diferença de tempo entre 1 Samuel 13 e 1 Samuel 15 deveria ter no mínimo entre 12 e 14 anos. Por que eu digo isso? Em 1 Samuel 13, segundo a cronologia bíblica, Davi ainda não teria nascido. Como assim Davi não teria nascido? A Bíblia fala que Saul reinou sobre Israel 40 anos. 40 anos Saul reinou sobre Israel. E a Bíblia também fala que Davi começou a reinar em Hebrom com 30 anos. Ou seja, quando Davi nasceu, Saul já estava no governo há 10 anos. Ou seja, ali em 1 Samuel 13, foi praticamente no segundo ano de reinado de Saul. Ou seja, praticamente 8 anos antes do nascimento de Davi. Porque se Davi nasceu no 10º ano do reinado de Saul, ali no comecinho era no segundo ano. Então, fazendo as contas corretamente, se foi no segundo ano, Davi ainda nasceria há 8 anos, no mínimo 8 anos para frente. E ali em 1 Samuel 13, Samuel já disse que Deus estava provendo para si um rei. Ou seja, Deus já estava antevendo, Samuel já estava profetizando que dali a alguns anos nasceria alguém que seria rei no lugar de Saul. Veja que interessante. No mínimo 8 anos antes, Deus já usando Samuel para dizer que Saul estava reprovado. Saul, por conta da sua atitude, seria reprovado e Deus levantaria um outro rei, segundo o seu coração. Sendo que Davi nasceria, no mínimo, 8 anos depois. Veja que coisa tremenda é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Continuando. Neste novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Assim, o Altíssimo conduziria o seu povo pela história. Conforme mencionamos, Deus estava instituindo naquele momento a monarquia teocrática. E por fim, meus irmãos, conclusão. Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósitos, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. Glória ao nome do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu suporte, pela sua oração. Em querendo deixar algum comentário, pode, se você está assistindo o vídeo pelo YouTube, deixe aqui na caixa de comentários. Se você está assistindo o vídeo pelo site Estudantes da Bíblia, nos envie uma mensagem, um e-mail, no endereço que está na página principal. Muito obrigado, então, pela sua ajuda, pela sua companhia e que Deus nos abençoe. Graça e paz.